Vou falar então um pouco sobre a argumentação ou dissertação, tá? A dissertação, ela tem o objetivo de apresentar ideias, desenvolver raciocínio e analisar contextos, dados e fatos. Essa é uma dissertação. A dissertação, ela está, a gente escreve ela na terceira pessoa do singular. Que é como se fosse ele, ela. Tá? A gente tem dois tipos de dissertação. A dissertação expositiva. O intuito da dissertação expositiva é o autor somente informar o leitor sobre determinado tema. Então, ela tem a função de informar o leitor. Geralmente, algo que está sendo discutido na mídia. Não tem o propósito do convencimento. O segundo tipo de dissertação que a gente vai ter é a argumentativa. A dissertação argumentativa, ela dá o ponto de vista do autor, que é declarado, e se interage com os fatos abordados. Então, a gente tem o ponto de vista do autor. O ponto de vista do autor é declarado, né, com os fatos abordados. O ponto de vista do autor é declarado com os fatos abordados, com o intuito de esclarecê-los e também de convencer o leitor sobre a opinião expressa mas não é somente a opinião expressa. Essa opinião, ela é expressa através de argumentos, baseada em argumentos e fatos reais, científicos. Então, não é somente o que o autor pensa. Ele vai apresentar esses dados, ele vai mostrar isso durante a dissertação argumentativa. Então, tem o intuito de não somente esclarecer os fatos que vão ser abordados pelo autor, mas também convencer o autor sobre a opinião, convencer o leitor, aliás, sobre a opinião do autor, que é uma opinião baseada em argumentos, em evidências reais e científicas, tá? Então, a gente tem a estrutura da dissertação argumentativa. A expositiva também pode ter essa estrutura, tá? O primeiro parágrafo vai ser o parágrafo da introdução. Na introdução, a gente vai sempre retomar o tema. E apresentar uma tese que delimita as questões que serão abordadas nos próximos desenvolvimentos, né? Geralmente a gente usa 2 argumentos nessa tese. Então a tese, a gente pode falar que ela vai fazer um resumão para onde o autor deseja te guiar durante o texto. Tem muitas coisas que a gente pode pegar e fazer numa estrutura de introdução. A gente pode escrever algumas, que às vezes a pessoa fica, que eu não sei como começar, a gente pode escrever algumas frases já prontas na introdução. Por exemplo, é inegável
barra indiscutível. Então, ó, é inegável barra indiscutível que o aborto no Brasil é um problema de saúde pública, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem como você começar a sua introdução assim. Outra maneira. Muito se tem discutido acerca de Liripororó. Muito se tem discutido acerca da obsolescência programada, de como os aparelhos eletrônicos hoje já não funcionam mais como antigamente, que o capitalismo faz a gente comprar cada vez mais, enfim. E, outro exemplo, né? Isso aqui são só exemplos para você saber como nortear o início, às vezes você está muito travado. Se for algo no Brasil, né? Todos sabem que no Brasil, há tempos, observa-se que... Piriri-pororó. Então, a gente pode falar, todos sabem que no Brasil, há tempos, observa-se que o racismo estrutural ainda está muito presente na sociedade contemporânea, entendeu? Então, é só um norte de como você pode começar a sua introdução, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo e o terceiro parágrafo, que são o desenvolvimento, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver aquela tese, tá? Que a gente colocou no primeiro parágrafo, que é a de introdução. Então, eu vou botar segundo e terceiro parágrafos. São os de desenvolvimento. Eles vão desenvolver o quê? O argumento, o primeiro e o segundo argumento que a gente colocou lá na introdução. Então, desenvolve os dois argumentos apresentados na tese, que foi apresentada lá na introdução, tá? O desenvolvimento, a gente geralmente começa ele com um tópico central. Por exemplo, esse tópico central, a gente pode pegar e vai ser basicamente um resumão do que você vai discutir nos seus argumentos. Por exemplo, um tópico central, que a gente pode colocar. Observação crítica dos fatos históricos revela o porquê de Liripororó. Esse é um tópico central. Então, no meu primeiro argumento, eu vou usar dados históricos para poder fazer a argumentação lá do que eu falei na minha tese. Outro exemplo de tópico central. É imprescindível insistir no fato que... E assim a gente continua. Então, a gente pode falar... É muito importante também que esses parágrafos de desenvolvimento, eles tenham ligação entre si. Então, nesse sentido, a gente tem que usar bastante conectivos. Tipo, dentro dessa óptica, dentro dessa temática, nesse assunto, tudo isso é importante. Então, vou botar aqui em vermelho. Para não ficar algo muito solto, para não perder a coesão. A coesão é a fluidez do texto. Então, a gente não pode pegar e perder essa coesão. Então, usar conectivos entre os parágrafos, tá? Entre os parágrafos para manter a coesão, que é a fluidez do texto. Isso faz com que um parágrafo acabe se intercalando com o outro, tá? Então, a gente pode falar dentro dessa temática. Temática barra problemática. Nessa óptica. Então, usar esses conectivos para a gente conseguir ter essa ligação entre os parágrafos. Isso é bem importante que ocorra, tá? E o quarto parágrafo
vai ser o de conclusão. Eu estou dando um modelo de dissertação argumentativa de apenas 4 parágrafos. A gente tem dissertações argumentativas que também utilizam 5 parágrafos. E daí vai ser um de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? Então, esse aqui vai ser o de conclusão. Eu acho mais fácil fazer com 4 parágrafos, porque tu consegue desenvolver melhor 2 argumentos principais, para não ficar tão perdido o texto, tá? Então, o que a gente vai fazer na conclusão? A gente vai fazer um forte resumo de tudo que já foi dito. E a avaliação final do assunto. Não podemos acrescentar informações novas na conclusão. Isso é importante. A gente tem que pegar e ficar de acordo com o que a gente falou anteriormente, tá? Vou botar aqui, sem informações novas. Importante, no Enem, eles pedem na conclusão uma proposta de intervenção. Então, não vai ser somente um resumo e uma avaliação final do assunto. Aqui vai ter uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para a problemática que está sendo exposta ali no tema que foi dado no Enem, beleza? Aí, algumas frasezinhas que a gente pode usar, né? Ó, dado o exposto, em virtude dos fatos mencionados, em síntese, entende-se, diante do exposto. Tudo isso a gente pode pegar e usar, caso você esteja travado de como começar com a primeira frase da sua conclusão, tá? Agora, algumas dicas importantes sobre as dissertações no gerais, tá? Vou botar aqui. Vou botar um outro tom assim, de azul. Dicas importantes nas redações, não é somente na dissertação, tá? Para você conseguir alcançar aí uma nota melhor, para você não errar. Uma boa redação, ela precisa ser simples. Ter uma simplicidade. Ou seja, temos que usar frases curtas. Frases com ponto final curtas. Não pode escrever muita coisa, porque daí acaba perdendo a coesão e até mesmo a coerência. Outra coisa, uma redação boa precisa ter clareza. Os fatos, eles têm que estar expostos de maneira muito clara. Ela precisa ser uma redação objetiva e direto ao ponto. Precisa ter coerência. O que é coerência? Coerência é que se o que você está falando faz sentido. Ela precisa ter coesão. Uma redação precisa ter fluidez. Quando você lê, um parágrafo tem que se conectar com o outro, para não ficar muito soltos os parágrafos. As ideias têm que se relacionar. Geralmente, a gente faz uma redação de 20 a 30 linhas. É importante que a gente tente fazer com que cada parágrafo, se forem 4 parágrafos, a gente consiga ter uma distribuição mais ou menos igualitária do número de linhas. Por exemplo, fazer no primeiro parágrafo, pode fazer 7 linhas, no segundo, no terceiro e no quarto. Para ficar um texto harmonioso. Você não vai fazer o primeiro parágrafo com 3 linhas, o segundo parágrafo com 10, o terceiro parágrafo com 4 e o quarto parágrafo, sei lá com quantos. 7 linhas seria bom, porque daí no total daria 28, né? O máximo de linhas ali são 30, dependendo de onde você vai fazer uma redação, né? Então, vou dar um exemplo de tese. A tese, ou tópico frasal, né? É a posição que se assume diante do tema. Então, um exemplo de tese. Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Aí o argumento, por quê? Por que isso está acontecendo? Existem populações imersas em completa miséria. Argumento 1. Argumento 2. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Argumento 3. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, tudo isso a gente precisa entender, tá?
evitar usar gerúndio. Vou botar aqui. Gerúndio são as palavras que terminam com ando, endo, indo. Senão o teu texto ele fica muito cansativo. Você fica usando palavras, entendendo do assunto, falando, entende-se, fala-se, cria-se. Vamos evitar o gerúndio, porque senão o texto ele fica muito cansativo. A gente tenta evitar o gerúndio. Usar diversas conjunções. As conjunções ajudam bastante. Então, conjunções, contudo, mas, porém, entretanto, conjunções, né? Então, esses são tem outros modelos de dissertação também que a gente pode fazer. Mas esse é aquele mais o típico de todos, né? Vou falar um pouco sobre, agora, o título da tua dissertação ou da tua redação. O que a gente precisa saber sobre o título. Nem todas as redações pedem título, tá? Mas algumas pedem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre título, só algumas coisas. O título. Nem todas pedem, mas a gente vai escrever. O título, primeira coisa, ele sempre tem que estar centralizado. No título, a gente evita usar exclamação, reticência, título com mais de uma linha, usar parênteses. Esse tipo de coisa a gente tenta não fazer, tá? Então, a gente tem o título nominal. O título nominal é aquele que não possui nenhum verbo. O título nominal, que ele é sem verbo, ele não recebe pontuação e ele é em maiúsculo. Por exemplo, o príncipe e o sapo. Você vê que as palavras, os conectivos não precisam estar em maiúsculo, mas príncipe e o sapo precisam estar em maiúsculo. Isso é um título nominal, que não tem verbo. Depois a gente tem o título verbal. Esse possui verbo. Ele precisa de pontuação. E fica em minúsculo, e é em minúsculo. Exemplo, o príncipe, tá vendo que eu já tô botando o príncipe em minúsculo, matou o sapo. Bota um ponto final. Certo? Ele tá em minúsculo, só a primeira palavra que está, o artigo que está em maiúsculo, o resto está em minúsculo, tá? Então, nominal é sem pontuação, verbal precisa de pontuação, verbal em minúsculo, nominal em maiúsculo. Título sempre centralizado, a gente evita, eu vou tirar esses parênteses aqui, para vocês não acharem que se bota parênteses em título, tá? Não se bota. A gente não pode usar exclamação, usar reticência na redação, passar da margem, tem que sempre respeitar a margem, evitar o título com mais de uma linha. Quando a gente vai fazer uma rasura, a gente não usa parênteses na rasura. Pega e faz uma linha, rasurou, ó. Outras dicas, que não é somente sobre o título. Na rasura, tu não faz parênteses e faz um X. Na rasura, tu passa só uma linhazinha, tá? Não esquecer do hífen, que tem que ficar ao lado da sílaba, né? Não ficar culpando o governo. Evitar usar hoje em dia